Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o capítulo 1131 de One Piece. E sem mais enrolo, voltamos com o Yamato, o Tama, Speed e o Komashio correndo numa direção, supostamente aleatória, atrás da espada do Yasuie. Supostamente, porque estava todo mundo dormindo quando o furto acontece, mas enfim. Bom, voltamos para o Luffy e sua empolgação. Saber que finalmente chegaram em Elbaf fez realmente o dia dele. Inclusive, vejo que tem uma galera resistente ao Elbaf com PH. E digo mais, o pessoal de Mandakaru deve amar. Bom, enquanto o Luffy está fervendo de alegria, o Loki está na energia da namorada ciumenta. Porém, como tinha percebido, o Loki é arrogante e corta o Luffy com um berro. Como se realmente fosse um deus, ele fica ofendido com o Luffy falando sem parar. Ele realmente se identifica como uma antiga lenda, o deus do sol. E, confesso que a introdução disso é deveras suspeita, mas temos a recompensa do menino Loki revelada. Uma recompensa nomeada como especial no valor de 6 bilhões e 600 milhões de tupis. E aí, tome mistérios. Por que caralhos o governo deu uma recompensa especial para um cara que, supostamente, nunca saiu de Elbaf? Então, o que pensei sobre isso é, provavelmente, o Loki tem alguma ligação com o Barba Negra. Isso justificaria uma interferência do Ruivo em Elbaf. O governo pode ou não ter aprendido através do Shanks que o Loki roubou o fruto lendário e deseja causar altas confusões, e isso justificaria uma recompensa tão extravagante para alguém que não é conhecido em lugar nenhum. Enfim, voltando para o deus que acha que engana alguém. Se fosse Deus, não tava preso. Mas, tudo bem. Bom, o Loki pergunta o que o Luffy acha sobre sua pobre situação. O Loki se mostra ser o chato da internet que acha que todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. E o Luffy, um exemplo a ser seguido, não tem uma opinião forte sobre o assunto. Então, o Loki segue tentando ganhar a empatia do humano e diz como a liberdade é valiosa e que depois de 6 anos preso, ele deseja ter a sua liberdade de volta. Já o Loki diz que foi vítima de censura. Bom, o Luffy fica surpreso e o Loki segue se explicando. Ele orgulhosamente se declara como o mais forte gigante, porém, a árvore é grande demais. Na verdade, a árvore é o próprio reino e seu nome é Tesouro Adam. Que, se alguém não souber ou lembrar, foi a madeira usada na fabricação dos navios, Oro Jackson e obviamente, o camarada Sunny. Bem, voltando para o Loki, o gigante também revela que as correntes são feitas de Kairosek. O que automaticamente faz de Elbaf um antigo aliado da antiga Wano. Para fabricar uma corrente dessas, tem que ser algo antes de Wano se fechar para o mundo. Ou o Oda nem pensou em justificar a existência de uma corrente gigante feita de Kairosek. Essa possibilidade, sem dúvidas, é a mais forte. De qualquer forma, o Loki muda o assunto e faz uma proposta de acordo com o Luffy que ele chama de Rod. Luffy o corrige e o Loki segue com sua tentativa de fazer um acordo. Como o Luffy é um pirata, o Loki oferece destruir uma tripulação para ele. O Luffy só ouve calado enquanto o Loki segue perguntando se o acordo parece bom e rapidamente indica onde o Luffy deve ir para recuperar a chave das correntes que está numa vila. O que, por sua vez, essa vila deve ser a principal onde a maioria dos gigantes vive. Não dá pra dizer se ele confia na força do Luffy que ele acabou de conhecer ou só quer mandar ele para uma morte prematura. Mas, no meio da discussão, o Luffy sente alguém chegando. O Loki também percebe e revela que essa região é chamada de Submundo. Local onde os criminosos são jogados. Será que o submundo de Elbaf tem alguma coisa a ver com o inferno congelante de Impel Down? Talvez, mas enfim, Loki segue explicando o submundo. Esse lugar é dito existir há dezenas de milhares de anos, popularmente chamado de Mundo Primordial. O submundo, um mundo de gelo, é um lugar destinado à execução de criminosos, sejam humanos ou gigantes. Enquanto o Loki explica, surge um gigantesco gorila que amassa uma árvore como se fosse de papel, em seguida surge uma cobra tão grande quanto, que cospe ácido. Além deles, também surge um urso polar, um elefante e um lobo. Esse lobo é negro, possui uma juba e cauda como se fosse fogo. Lembra muito os animais que vimos em Wano, o que reforça a ideia que o deus da montanha de Wano, na verdade, é um javali comum de Elbaf. Bom, além desses animais gigantes, também tem um pequeno grupo formado por humanos completamente cobertos por um manto preto, pique deus da morte com máscaras de gás. E tudo isso faz parte do plano do Loki, já que ele usa isso como uma forma de ameaçar o Luffy. Se ele for obediente, ninguém mexe com ele, mas de repente, se ele quiser recusar a amizade, aí as coisas vão feder. Porém, o Luffy foi nostálgico. Gorila, cobra e elefante, são animais que ele conviveu na ilha Ruzukaina durante o seu treinamento. Pois bem, Loki também apresenta os humanos. Na verdade, o grupo usa essas roupas que possuem um cheiro ruim para não serem comidos pelas feras.
Tava pensando que eram seguidores do Loki. Aí, quando o grupo fala sobre o Shanks, pensei, quais as chances desse grupo ser sobreviventes do bando do Kid? Mas, mudei rapidamente de ideia. Se fosse, o grupo teria reconhecido o Luffy. Porém, quando o Shanks é citado, isso chama a atenção do Luffy, que sem ninguém perceber, já fez amizade com os animais. O urso até fez chá quentinho pra ele. Essa mudança pegou todo mundo de surpresa, até o Loki ficou intrigado e curioso, quem é esse tamborete de forró? Mas o Luffy ignora e segue perguntando se o pessoal conhece o Ruivo. O Loki percebe a oportunidade e provoca o Luffy ao dizer que o fraco do Ruivo realmente passou por ali. Aí foi recorde mundial. O Luffy entrou na quarta marcha e deu só uma de direita. A intenção era acertar, mas o Loki desviou. O que, fica a dúvida, foi haki ou não. De qualquer forma, descobrimos que os sobreviventes possuem um certo respeito pelo Loki, já que o chamam de Sama. Enfim, voltando pra treta, o Loki arrega e diz que só estava brincando, só então o Luffy para. Porém, com isso, vemos que o Luffy não aprendeu nada com Marineford. Bom, a confusão acalma e o Luffy fica curioso sobre o porquê o Shanks esteve em Elbaf, mas o Loki quer usar essa informação como moeda de troca. E, nesse momento, o cenário muda. Voltamos para o grupo na ponte que estão reclamando, já que a ponte começou a tremer. O Usopp usa um binóculo e descobre a causa dos tremores. Nesse exato momento, um gigante está correndo pela ponte. Curiosamente, ele está todo chamuscado como quem tomou um raio. Apesar disso, Usopp não o reconhece. Mas alguém no grupo o reconhece como o Deus do Sol, acredito que seja Nami. Então, o Usopp revela que os outros dois gigantes também subiram na ponte e que o barrigudo está carregando o Sunny. E essa cena é muito importante, porque ela revela que o escudo do Goldberg de fato é um home, provavelmente, um home feito pela mãe Carmel. E isso quer dizer que a Big Mom, provavelmente, não é 100% de certeza, mas é quase que confirmado, a morte da Big Mom. Ainda pode existir uma pegadinha nisso. Sabemos que a Big Mom interagiu com os gigantes numa tentativa de casar a Lola e depois a Chiffon. Nessa época a Big Mom pode ter produzido esse escudo. Bom, voltando para a ponte, quando o grupo descobre o Sunny, o Zoro oferece a opção de cortar os gigantes, opção negada pela Nami que ordena que o grupo fuja e assim o pessoal faz. Então, temos mais um corte. Agora, vemos o restante dos novos piratas gigantes. Hairudin, Capitão e o Carpinteiro, Stansen. A dupla está no submundo. O que foram fazer não está claro, mas eles aparentemente aproveitaram para caçar um alce que o Hairudin quer preparar para o grupo do Luffy. A dupla joga o alce nas costas e começam a voltar para casa. Vale comentar, esse alce parece mais um dinossauro que de fato um alce. Mas enfim, ainda sobre os novos piratas gigantes, Oda faz uma breve explicação sobre o Capitão Hairudin que foi capturado pelo Doflamingo e salvo pelo Usopp, depois o Zoro ainda o salvou de novo, se não estou maluco. E no final, ele se declarou seguidor do Luffy, e atualmente faz parte da grande frota do Chapéu de Palha. Frota essa que, desde Dressrosa, todo mundo espera ela fazer algo incrível. Enfim, também temos uma apresentação dos 5 piratas que formam o bando dos novos piratas gigantes. Hairudin, o Capitão, Road, o Navegador, Stansen, o Carpinteiro, Gerd, a Médica e o Goldberg, o Cozinheiro. Um bando nada estereotipado, né? Bom, saímos do Hairudin e vamos direto para os antigos piratas gigantes, ainda em alto mar, o bando está fazendo coisinhas. Com a ajuda do Brook, o cara sem olhos, a Robin colocou o seu antigo penteado. O que faz inveja em. É muito bom ser um personagem fictício, não importa a mudança, sempre será pra melhor. Sem falar nesse lado quase infantil da Robin, né, ela achando que o Saulo não iria a reconhecer sem a franja. Logo ela, nada conhecida pelo mundo. Porém, o capítulo não termina na luz. Pelo contrário, assim que o navio chega em Elbaf, podemos ver um gigante gritando com urgência, isso porque Saulo desmaiou e não está se mexendo. Primeiro, achei fraco, aconteceu um rolê com o cara justo no dia que a Robin chega, mais conveniente impossível. Segundo, que faz sentido, o cara foi completamente congelado e supostamente, só sobreviveu porque a ilha ardeu em chamas pelo bombardeio. O que esse maluco deve ter de sequelas é absurdo. Porém, temos o Chopper que deve resolver essa crise muito facilmente. E com isso o capítulo chegou ao fim e os fãs da teoria, o Luffy vai soltar o Loki estão um pouco mais tristes. É isso, acabei. Você chegou até aqui, até abraço e até a próxima.